Olá, meus queridos acadêmicos do curso de Teologia do CETAD. Nós vamos continuar a nossa aula. Já fizemos a segunda aula, agora nós estamos entrando na terceira aula, tá? E somente para recapitular onde nós paramos, nós encerramos na parte que mostrava as dimensões existenciais teístas, né? Lembrando que o termo teísmo se refere a Deus. Por exemplo, quem acredita em Deus, ele é um teísta. Quem não acredita em Deus, ele é um ateísta, ou por que não dizer um ateu, tá? Bom, nós mostramos aqui as dimensões existenciais, né? Eu só estou aqui recapitulando. Dimensão astronômica, que é a dimensão dos astros, das coisas gigantescas, né? Da existência gigantesca, tá? Nós temos aqui todas essas imagens. Também temos a dimensão microscópica, temos a dimensão atômica, tá? E pelo que eu vi no slide, na última aula, nós paramos na parte que fala da dimensão espiritual, que eu falei para os senhores que agora você não chama mais de dimensão espiritual, mas você vai chamar de dimensão metafísica. Lembrando que você é um teólogo, e como teólogo você tem que usar termo técnico para se referir ao conhecimento teológico, tá? Muito bem, queridos, como a nossa disciplina é teontologia, agora nós vamos entrar nessa parte aqui, ó, que fala sobre a realidade de Deus, né? Quais são os argumentos, quais são os fundamentos que nos levam a crer e acreditar, né, na realidade de Deus. Porque quando você observa o ponto de vista científico, o que boa parte da ciência tenta hoje é descomprovar a realidade de Deus. Mas atualmente existem ramos da ciência que acabam por concluir que existe uma mente inteligente e poderosa que projetou todas essas coisas. Por exemplo, existe um ramo dentro existe um grupo de cientistas que é chamado design. Ó, estou colocando aqui para vocês, design, tá? É um ramo, você pode procurar, tem no Google, tem no YouTube, tá? É chamado de design inteligente. O que é o design inteligente, tá? Esse design inteligente é um grupo de cientistas que está tentando comprovar a existência de Deus, tá? É um grupo de cientistas que estão usando o próprio conhecimento da ciência para comprovar a realidade de Deus. Eles estão conseguindo verificar que dentro de tudo que existe, dentro do processo criativo, até mesmo evolutivo, existe um padrão, existe um design, existe um formato. E é um estudo muito inteligente. Eles estão conseguindo fazer artigos muito interessantes sobre essa questão. Claro que eu não vou entrar no mérito da questão, mas só para dar uma reforçada nisso, por exemplo, muito bem, gente, desculpa, tive que fazer uma pequena pausa, mas prosseguindo, por exemplo, eles conseguiram identificar que no DNA, na decodificação do DNA, é possível encontrar e formar a palavra Yahvé, né? Yahvé, que se refere ao nome de Deus. Enfim, isso aí só foi um pequeno paliativo, tá? Para que nós possamos entrar nessa parte aqui que fala da realidade de Deus. Deixa eu apagar aqui para nós continuarmos aqui o nosso assunto, tá? Muito bem, gente. Vamos lá. Quando nós falamos da realidade de Deus, um dos primeiros argumentos que nós podemos falar para vocês é a intuição humana.
a intuição humana é um dos primeiros argumentos que nós podemos constatar e confirmar a realidade de Deus, tá? Por exemplo, dentro de cada um de nós existe esta intuição, porque quando você começa a pensar na existência das coisas, quando você pensa no planeta Terra, você pensa no sistema solar, você pensa na dimensão microscópica das coisas. Por exemplo, se você tem 30 anos de idade, há 30 anos e 9 meses passado, você era apenas uma célula microscópica. E hoje você já é esta pessoa. Gente, quando eu uso a minha intuição humana para pensar nisso, para analisar isso, eu consigo dizer para mim mesmo que, de fato, existe uma força, alguém superior, que projetou e organizou todas essas coisas. Então, a nossa intuição humana da nossa própria existência nos leva a acreditar que existe Deus, que existe um arquiteto, que existe um engenheiro que projetou todas essas coisas. Bom, eu vou mostrar para vocês agora um esquema aqui, tá? Na verdade, ele está mais para um mapa mental, para que você possa entender o que significa esta realidade, tá? Aqui nós temos a humanidade. Quando eu falo em humanidade, tá? Deixa eu colocar logo todo o esquema aqui para que vocês possam entender, tá? Bom, aqui na parte de cima nós temos nós temos Deus e aqui nós temos a humanidade, tá? Você vai entender o que significa religião e eu vou mostrar a diferença de religião para o cristianismo, tá? Existe uma relativa diferença. Por exemplo, vamos lá. Gente, quando eu falo, olha só a diferença. O que é religião, tá? Tá aqui, ó, o que vem a ser religião. Estou destacando aqui, tá? Eu vou mudar a cor da caneta para que fique melhor. Vou colocar um preto, tá? Gente, o que é religião? Religião é a tentativa da humanidade chegar a Deus, tá? E quando eu falo em Deus, tá? Eu posso falar nisto aqui, ó, o sobrenatural, tá? Gente, a própria intuição humana, tá? A própria intuição humana, ela nos leva a querer acreditar no sobrenatural, a querer acreditar naquilo que é divino, tá? Isso não é de hoje, isso é de muito tempo. Por exemplo, quando nós focamos nos povos indígenas, os povos indígenas, quando olhavam para os raios, para o trovão, eles começaram a atribuir a manifestação desses fenômenos naturais a um deus, tá? Começaram então a cultuar Tupã, tá? Existem muitas religiões no mundo por causa disso, porque o ser humano, dentro do ser humano, isso aqui a psicologia fala isso, tá? A própria antropologia, ela fala isso, que dentro do ser humano existe a sua intuição, e essa intuição, ela é chamada de religare. Essa palavra aqui, religare, dá origem à palavra que nós conhecemos, chamado religião. E se alguém perguntar para você o que é religião, ora, religião é a
tentativa do homem chegar a Deus, tá? Isto é religião. Quando o homem, quando a humanidade, de alguma forma, seja através de sacrifícios, seja através de oferendas, seja através de rituais, seja através de liturgias, de cultos, o que ela está fazendo? Ela está religando, ela está tentando se aproximar de Deus. Então, esta intuição aqui, ela faz com que a humanidade sinta uma necessidade espiritual dentro de si. Então, é daí que surgiu a religião. Então, se eu perguntar o que é religião, aí os senhores vão responder. Religião vem do verbo religare, que significa a tentativa do homem chegar a Deus, tá? E por que o cristianismo é diferente de religião, tá? Eu estou colocando aqui, ó, vou até escrever aqui em cima para que vocês possam estar conectados naquilo que eu estou querendo falar aqui, tá? Por exemplo, tá aqui, nós temos religião, tá? Religião. Eu estou afirmando com toda a evidência que religião é diferente de cristianismo. Apesar de que, do ponto de vista cristianismo, só um momento, deixa eu escrever aqui, cristianismo, tá? Eu estou afirmando para os senhores que religião é diferente de cristianismo. Preste muita atenção no que eu vou falar. Do ponto de vista das ciências humanas, o cristianismo, ele é uma religião. Repito, do ponto de vista da história, da antropologia, da geografia, da sociologia e outras ciências humanas, este cristianismo aqui é considerado religião, tá? Mas, gente, eu estou falando para vocês do ponto de vista, tá? Do ponto de vista das ciências humanas, tá? No entanto, tá? Eu vou agora aqui, tá? Eu vou deixar esse esquema aqui para vocês entenderem. Agora eu vou colocar de branco, tá? Uma outra cor da caneta. Por exemplo, do ponto de vista da teologia, tá? Do ponto de vista da teologia, tá? Olha só. Do ponto de vista da teologia, religião, tá? É diferente de cristianismo. Ou seja, eu não posso considerar o cristianismo uma religião do ponto de vista de cristianismo, tá? Do ponto de vista teológico. Vou até aqui melhorar aqui, que faltou organizar isso aqui, tá? Vamos lá, deixa eu melhorar aqui. Aqui eu estou dizendo que do ponto de vista das ciências humanas, religião é igual ao cristianismo, cristianismo é igual à religião, acabou, tá? Se você for perguntar para um historiador, ele vai te dizer que cristianismo é uma religião, tá? Se você perguntar para um antropólogo, ele vai dizer que cristianismo é uma religião. Agora, o cristianismo, aqui ó, do ponto de vista teológico, aí aqui eu puxo uma setinha, tá? Para vocês verem isso aqui, ó. Do ponto de vista da teologia, cristianismo é diferente de religião. Por que cristianismo é diferente de religião? Vejam bem, por quê? Porque, gente, enquanto religião é a tentativa do homem chegar a Deus, cristianismo é Deus, olha só a direção da seta,
é Deus chegando ao homem, né? É Deus chegando à humanidade. E através de quem? Através, cristianismo vem de Cristo, através do ungido, através do Messias. Através de quem? Através de Yeshua. Quando você visualiza a pessoa de Yeshua, o que é isto aqui? Isto aqui é Deus, tá? Deus personificado em humanidade. É Deus deixando a sua glória e vindo em forma humana, tá? Então, por isso que o cristianismo ele é diferente. Cristianismo já é Deus se aproximando do homem através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? E o que é que diz isso, gente? Isso é pré-estabelecido pela nossa intuição humana. Muito bem. Então, para finalizar esta parte desta apresentação, né, vou apagar aqui porque aqui tem uma frase, tem um texto, um pequeno texto interessante que eu quero mostrar para vocês, tá? Muito bem, aqui eu tenho, peraí, deu algum probleminha aqui, deixa eu voltando, mas o que foi que aconteceu? Peraí, meu povo, que deu, esses pequenos problemas técnicos acontecem. Pronto, resolvido o problema técnico, aqui nós temos essa frase, tá? Esse texto, na verdade, que diz o seguinte, todo ser humano é religioso. Isso aqui, gente, não tem como tirar, tá? Todo ser humano, ele é religioso. Quando você ora, você está sendo religioso. Olha, não interprete que eu estou querendo dizer para você não orar mais, tá? Pelo contrário, eu estou te dizendo que a atitude de orar é religiosa, tá? Então, todo ser humano é religioso por natureza, tá? O homem tem anseio pelas coisas de Deus e sente o desejo de buscá-lo. Gente, eu não vou entrar no mérito da questão aqui, porque essa parte aqui humana que faz com que nós venhamos a sentir desejo por Deus está dentro de uma disciplina que eu espero que eu venha dar para vocês, chamado antropologia. Essa aqui é a minha praia, tá? Antropologia bíblica. Se Deus quiser, nós vamos ter essa aula presencial, antropologia bíblica, tá? Porque dentro da antropologia eu vou mostrar para você qual é a constituição humana, tá? Que faz com que nós venhamos a sentir essa necessidade essa necessidade do espiritual. Por exemplo, vou dar uma palhinha aqui para vocês. A nossa constituição humana, quando Deus nos fez, ele nos fez com 3 elementos. Ele nos fez com corpo, tá? Com corpo, ele nos fez com alma e ele nos fez com espírito, tá? Esses aqui são 3 elementos, são 3 constituições humanas, tá? Espírito. Teologicamente, nós chamamos isso aqui de tricotomia, tá? Isso aqui eu falo na antropologia, tricotomia, tá? Tricotomia. Isso aqui eu falo dentro da antropologia, que se Deus quiser eu quero dar essa disciplina para vocês, tá? Corpo, alma e espírito, tá bom? Então, gente, cada um desses aqui, eles têm uma função e dentro da nossa necessidade de Deus, tá? O nosso espírito é que nos faz sentir a necessidade de Deus. Não é à toa que você vai encontrar lá em João, Evangelho de João, né, capítulo 4 e o versículo 23,
que diz assim: na hora vem, a hora é esta em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Gente, a adoração a Deus só é possível em espírito. O nosso espírito, ele foi criado para nós termos comunhão com Deus. Tanto é que quando nós morremos, esse espírito aqui, ele volta para Deus que o deu, tá? Eu só estou dando uma palhinha aqui de antropologia para vocês, tá bom? Muito bem, prosseguindo. Mais argumentos sobre a realidade de Deus. O próximo argumento é a nossa razão. E quando nós falamos em razão, o que seria a razão? Razão é a faculdade humana capaz, preste atenção, eu estou falando em capacidade, tá? Porque quando você fala em uma pessoa que está com essa faculdade, com a sua razão prejudicada, tá? Gente, uma das partes que o diabo mais usa para prejudicar, para fazer a pessoa se distanciar de Deus é a razão. É exatamente a razão. Porque quando a pessoa perde essa capacidade, ela passa a não conseguir compreender a realidade de Deus. E esta razão aqui, ela pode ser prejudicada pela própria ciência, pelo próprio conhecimento científico, tá? É por isso que boa parte dos cientistas não acreditam em Deus, porque eles têm essa razão aqui moldada pelo conhecimento científico, que acaba por levá-los a não acreditar em Deus, tá? Voltando aqui ao conceito. Razão é a faculdade humana capaz de observar a ordem do universo e aplicá-la a seus próprios pensamentos e atitudes, tá? Muito bem. Essa frase aqui é uma frase bastante conhecida, tá? Que foi atribuída a um filósofo iluminista chamado René Descartes, tá? Isso aqui é um filósofo iluminista do século XVIII, tá? Filósofo iluminista do século XVIII, tá? E, falando sobre razão, ele falou o seguinte, palavra em latim, cogito ergo sum. Fale aí você agora, cogito ergo sum, que significa penso, logo eu existo. O que significa isto? Ora, se você tem a capacidade de raciocinar, tá? Se você tem a capacidade de pensar, isto significa dizer que você existe, tá? Que você existe. René Descartes, cogito ergo sum, penso, logo existo. Olha o que diz esse texto aqui embaixo. Aristóteles, todos conhecem esse famosíssimo filósofo, né? Aristóteles. Nas suas observações, chegou, olha só, um filósofo, Aristóteles, quando ele observava o mundo, observava as coisas, ele chegou à conclusão de que Deus existe, tá? Só que, claro, que esse Deus aristotélico aqui, gente, preste muita atenção, tá? Quando ele falou que Deus, ele chegou à conclusão de que Deus, deixa eu apagar aqui que eu quero esquematizar melhor para vocês, tá? Eu gosto de fazer assim porque eu acredito eu, né? Oh, Jesus, tá? Acredito eu que assim é melhor de você compreender didaticamente aquilo que nós estamos querendo compartilhar com os senhores, tá? Vamos lá. Gente, esse Aristóteles aqui, você sabe que ele é um filósofo grego, tá? Aristóteles é um filósofo grego. E ele, nas suas observações, tá? Olha que eu estou destacando aqui, ó. Observações.
Este cara chegou à conclusão, estou destacando a palavra conclusão, de que Deus existe. Aí talvez um cristão mais pentecostal vai até falar em línguas estranhas, né? Eita glória! Por quê? Porque ele vai dizer, nossa, até Aristóteles acreditava na existência do Deus, do nosso Deus. Mas espere aí. Essa existência do Deus aristotélico não é o Deus cristão, mas é um Deus, tá? É um divino baseado na mitologia grega. Tá, senhores? Antes de você dar glória a Deus, né? Mas antes de você se animar achando que Aristóteles se converteu ou que acreditou em Deus, não. Essa afirmação dele aqui é uma referência ao Deus da mitologia grega. Tá certo? É o Deus da mitologia grega. Tudo bem? Então ele chegou à conclusão de que Deus existe. Seu argumento para provar a existência de Deus está no movimento dos seres, na ordem existente no mundo, nos graus de perfeição e na experiência psicológica. Tá? Gente, é aquilo que eu falei para os senhores. Quando nós analisamos a existência de todas as coisas, nós chegamos à conclusão de que tem que haver um ser superior que criou todas essas coisas, gente. Tem que haver um ser superior que fez todas as coisas. Gente, não é possível. Quando você analisa a ordem perfeita do planeta Terra em torno do Sol, gente, só pode ser Deus. Quando você percebe que até então nenhum asteroide entra na órbita da Terra, gente, só pode ser Deus. Quando a Terra não colide com Marte, não colide com a Lua, gente, não é simplesmente leis gravitacionais da física, só pode ser Deus. Então, quando nós pensamos na existência de todas as coisas, tudo isso nos leva a acreditar na existência de Deus. Por isso que Aristóteles, né, quando ele observou o movimento dos seres, as coisas existentes, ele chegou à conclusão de que só pode existir Deus. Tá? Eu tenho aqui outros argumentos que comprovam, gente. Eu acabei de falar desses argumentos. Olhe para cá, olhe para cá. Por exemplo, o argumento cosmológico, gente, não tem como fugir do argumento cosmológico, tá? A própria astronomia está aí para confirmar o argumento cosmológico. Gente, os 7 bilhões de habitantes da Terra estão aqui dentro, olha, aqui dentro, tá? Desse terceiro planeta. Gente, até então é o único planeta que oferece condições suficientes para que a humanidade possa habitar dentro dele. E ele está exatamente aqui na terceira órbita elíptica em torno do Sol. Se tivesse um outro planeta também girando aqui nessa órbita elíptica, seria possível nós morarmos lá. Porque certamente ele também iria apresentar as condições naturais e físicas suficientes para que nós pudéssemos habitar lá, tá? A NASA já mandou sondas espaciais para Marte, né? Para ver se existe água, para ver se existe vida, para ver se existe evidência. Aqui nós temos Saturno, nós temos Júpiter e outros planetas mais. Então, gente, quando eu penso em tudo isso aqui é apenas um pontinho no universo. Toda essa imensidão aqui é apenas um pontinho no universo. Gente, quando eu penso nisso, eu
a minha mente, a minha faculdade, a minha razão me leva a acreditar que existe alguém que projetou tudo isso. E este alguém é Deus, né? Olha só o que diz essa frase aqui, deixa eu apagar para vocês entenderem, tá? Olha o que diz esse texto aqui, olha. Salmo 90 e o versículo de número 2. Olha o que diz. Antes, olha, antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aleluia. Gente, isso aqui é muito forte. Olha o que o salmista está querendo dizer. Gente, antes que Deus tivesse feito o planeta Terra, antes que Deus tivesse feito o Sol, antes que Deus tivesse feito o sistema solar, ele já era Deus. Acabou. Não tem o que argumentar. Acabou. Acabou. Tá? E olha o que diz Hebreus aqui no capítulo 1, versículo 10. Tu, Senhor, no princípio fundastes a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Gente, quando nós falamos em céus, tá? Você sabe que existe o primeiro céu, tá? Olha aqui no lado esquerdo, existe o primeiro céu, existe também o segundo céu, tá? E existe também o terceiro céu, tá? Vou até escrever, faço questão de escrever. É onde nós vamos morar, tá? Bom, mudando aqui a cor da caneta. O primeiro céu, ele se refere ao céu atmosférico, tá? Atmosférico, a nossa atmosfera, tá? Céu atmosférico. Tá aqui, tô escrevendo aqui. Tá? Céu atmosférico, tá? Esse é o primeiro céu. Quando você olha para o céu das nuvens, é o céu atmosférico. É onde estão as camadas da atmosfera, né? Por exemplo, a estratosfera, a mesosfera, a ionosfera, tá? Todas essas esferas aí se referem ao primeiro céu, que é o céu atmosférico. Mas nós temos também o segundo céu, tá? Quando a Bíblia está falando aqui, e os céus, olha como você está percebendo que isso aqui, quando ela fala os céus, ela está falando no plural, tá? Ela não está falando de céu no singular, ela está falando de céu no plural, tá? No plural. E quando ele fala este plural aqui, eu levo para cá, ele está se referindo aos três céus. O segundo céu é este céu aqui, gente. Olha, vou até direcionar. É o céu cosmológico, tá?